Bom, boa noite. Meu nome é Fábio Dalmolin, sou professor de Psicologia da Educação, né, dos cursos de Santo Antônio da Patrulha, na licenciatura em Ciências Exatas e dos cursos de Letras e Educação para o Campo, né, de São Lourenço do Sul. Bom, a disciplina de Psicologia da Educação, né, da maneira como ele está sendo oferecida esse semestre, tem alguns problemas, né, e alguns problemas que, na verdade, dizem respeito a algumas ideias da própria história da psicologia, né? E por quê, né? Porque a psicologia surge, né, como toda ciência, ela surge a partir, né, o pensamento científico em geral, ele surge a partir de, vamos pensar assim, de Descartes, né, e dentro de uma ideia de uma filosofia do iluminismo, né, até chegar no século XVIII, com a entrada da biologia e das neurociências, né, nesses campos de atravessamento do conhecimento sobre o sujeito. Então, a ideia, né, de que, bom, eu posso compreender, né, esse sujeito como um mecanismo, não é? Tem toda uma sociedade que vai funcionar articulada, né, para pensar o ser humano como uma máquina. Enfim, vão surgir demandas sociais para isso, né? Vai surgir a Revolução Industrial, vai surgir a Revolução Científica, a reforma urbana, né? Então eu vou precisar cada vez mais de um conhecimento, bom, que eu precise ter um controle sobre a natureza, né? Um controle racional sobre a natureza e um controle racional também sobre a administração dos corpos, né? Isso aparece muito bem na obra do Michel Foucault, principalmente no Vigiar, no livro, bom, na História da Loucura e, enfim, no Vigiar e Punir. Então, na verdade, várias instituições, né, e organizações sociais, né, vão surgir a partir de uma de uma invenção desse humano, né, como máquina. É importante, né, que pensadores, né, como Foucault, como Deleuze, imaginem essas grandes instituições disciplinares, né, como controladoras da humanidade, né? Então, eu vou ter a escola, eu vou ter o manicômio, eu vou ter o hospital, eu vou ter a fábrica, eu vou ter a família, né, como essas instituições controladoras da humanidade, né? Então, o mundo vai se imaginar, principalmente no pós-guerra, né, uma ideia, né, de instituir. Oi, Moisés, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem com o senhor? Estamos aqui aos trancos e barrancos, né? E justamente, né, alguns países vão ter essa ideia um pouco mais desenvolvida, né, mais submetida a uma lógica de máquina, e outros vão ter um tipo de repertório um pouco mais amplo, né, enfim, do que é a educação, do que é o sujeito, do que é a humanidade, né? Mas o que acontece hoje, o grande problema da educação, né, principalmente num país como o Brasil, né, onde as políticas educacionais elas nunca foram políticas. Como se a gente for pegar a história da educação no Brasil, né, o Brasil ele herda de Portugal a sua tradição do modelo educacional, e Portugal foi um dos últimos países da Europa, né, a pensar seriamente a educação como política pública, né, pensando que a Alemanha foi o primeiro, né? E o Brasil sempre teve essa característica de um país colonial, né, e desigual, inicialmente extremamente elitista, ou seja, quem se alfabetizava no Brasil originalmente, né, eram as pessoas que a educação estava concentrada na lógica das igrejas, né, depois nos colégios de elite, né, no caso do ensino universitário era uma elite que ia estudar na Europa, né? E mais adiante, né, a partir dos anos 50, vai se produzir uma ideia de um modelo educacional, né, voltado para uma educação básica, de uma educação primária, de uma educação técnica,
e de uma educação instrumental, de muita influência norte-americana. A partir de que ano, professor? Isso a partir dos anos 50 até chegar nos militares, né? Então o Brasil, porque o Brasil ele vai se desenvolver nos anos 50 nesse modelo americano capitalista, né? Muito pragmático, muito voltado para o mercado, né? Inclusive a gente vive hoje um problema dessa disciplina aqui, né? De que eu preciso me deslocar para São Lourenço do Sul para dar aula e eu preciso ir de carro, né? Se eu for de ônibus, eu tenho que ir a Pelotas, depois a São Lourenço, eu tenho que ir de carro, eu tenho que enfrentar os perigos da BR, né? Porque houve uma malha ferroviária que existia no Brasil, que ela foi sucateada e se investiu numa ideia dos bens de consumo, né? Então, o Juscelino Kubitschek foi o presidente que investiu nisso, né? Numa sociedade de bens de uma sociedade baseada no modelo americano, né? De uma educação primária básica e em numa escala industrial, né? Então, a gente vê esse modelo de escola, né, de grandes escolas com grandes salas de aula, né, com um modelo serial, né, de educação, é o tipo de currículo, né, o tipo de ensino que se faz, né, um ensino que é pouco inspirado na questão da autonomia, né, é um ensino baseado numa ideia de uma instrução, né, um modelo de transmissão de conhecimento. É o modelo da FURG pedagógico, né? A FURG pode não dizer isso, né? As universidades federais elas têm a fama de seguir Paulo Freire, né? Mas dificilmente, né, uma universidade como a FURG pensa na ideia do método Paulo Freire, né? O método da pedagogia do oprimido, o método da pedagogia da autonomia, a ideia de um sujeito, né, que é protagonista na sua própria educação, né, na ideia do professor como alguém que fomenta essa autonomia no sujeito, né? Eu tenho muitos anos de experiência no ensino, né, e, e a própria questão da organização, né, institucional. Então, imagina que tudo no Brasil depende, né? O modelo industrial brasileiro ele é um modelo que importa tecnologias de fora. Isso é uma metáfora muito interessante. Quer dizer, quando tem uma indústria automobilística brasileira, ela é toda feita de montadoras de automóveis, né? Não é uma tecnologia produzida aqui por uma inteligência brasileira. Ele é dependente do petróleo, né? E então hoje qualquer coisa que tu quiser comprar, esse computador aqui e tal, ele é caro, né? Porque ele é fabricado provavelmente por uma mão de obra precária e semi-escravizada de algum país aí da Ásia, ou coisa parecida, né? Os componentes metálicos eles são feitos por uma mineração de trabalho escravo, né? E cabe a nós consumir isso, né? A partir de um mercado internacional. Por isso que essas coisas são caras. E essas coisas são limitadas, né? São estruturas fechadas. A gente tem que comprar o Windows e tal. As alternativas dos softwares abertos são pouco estimuladas também, ou os softwares de autoria. As próprias universidades federais, né? Elas têm que comprar, algumas têm feito, ou escolas, né? Têm feito parcerias com o Google para softwares alternativos e tal, né? Nós mesmos aqui, quer dizer, eu estou usando essa plataforma que é o Zoom, porque ela tem melhores recursos, tem outras plataformas, né? Ou mesmo tem professores que gostam de usar o Facebook ou gostam de usar o Google, né? O Google Scholar, né? O Academic, e não utilizar o AVA, né? O AVA que é uma produção da universidade, mas é uma produção pouco interativa, né? Pouco amigável, pouco intuitiva, né? Então, a gente está aqui experimentando esse processo, né, de um modelo de educação que é baseado no modelo do sujeito mecânico, é o modelo do sujeito não autônomo, né? Então, por que a questão do Paulo Freire, né? Por que se fala muito no Paulo Freire? Por que o Paulo Freire é demonizado? Por que tem muito tanto medo, né, dessas pessoas de que, bom, Paulo, tem gente que tem medo até que o Paulo Freire seja ministro da Educação. Tem gente que tem, não, como se o Paulo Freire não sabe que o Paulo Freire morreu, né? E tenha medo que o Paulo Freire seja ministro da Educação. Então, bom, que o Paulo Freire, no governo pré-militares, né, que seria o governo do João Goulart, ele seria ministro da Educação no Brasil, né? O que aconteceu foi
quando teve o golpe de 64, os militares reificaram um modelo de escola, assim como um modelo de universidade, né? Que é um modelo massificado, né? Que é um modelo industrial, que é um modelo. Se vocês forem pensar, né, na URGS, aqui em Porto Alegre, a, a, a URGS, as universidades, elas não nascem como universidades, né? Elas nascem como faculdades, né? Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, naqueles prédios antigos, com aquela arquitetura rebuscada, aquele modelo artístico e tal, né? Os militares vão instalar esse modelo de campus que a gente tem, né, na universidade. Vocês na FURG de São Lourenço não experimentam isso, né? Porque o campus de vocês ele não foi feito para ser um campus universitário, acho que ele era uma escola antes, né? Assim como. Mas quando vocês tiverem, já estão construindo um prédio, né? Ele vai ser um prédio com o mesmo padrão dos prédios da FURG de Rio Grande, assim como em Santo Antônio da Patrulha tem um campus novo. E ele tem esse modelo industrial, assim, esse modelo de sala de aula, cada um, né, um olhando para a nuca do outro, as salas de aula são todas iguais, os prédios são numerados, etc. Né? E assim, como eu tenho uma pedagogia onde todo mundo, no caso da pedagogia serial, né, esse modelo primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta série, né, bom, aí tu vai tendo avaliações que são a partir de números de 0 a 10, né, e tu vai ter esse modelo escolar, onde a pessoa faz uma prova e tem certo, meio certo, errado, ponto, né? E aí tu faz conselhos de classe, né? E esses conselhos de classe, eles vão dizer assim, olha, esse cara está tendo bom desempenho, mau desempenho, e também existe esse elemento disciplinar, né? De controle de presença, né? Esse modelo disciplinar de controle de comportamento também, né? E aí eu tenho uma série de aparatos tecnológicos de experts, né? Os assistentes sociais, os psicólogos, os psiquiatras, os neurologistas, que vão permitir, né? Como isso surge lá no século XIX, né? Bom, aquela criança, né? Aquela pessoa que, bom, mesmo uma pessoa na fábrica, né? Se ela está apresentando um mau funcionamento, se ela está com algum problema de trabalho, ela adoece, ela está tendo um mau desempenho, né? Eu tenho uma série de estratégias, mecanismos e técnicas que permitam que essa pessoa disfuncional volte a ser funcional, né? Eu posso ter uma técnica da medicina, posso ter uma técnica motivacional, né? No sentido de adaptar essa pessoa a esse ambiente, né? Como se ela fosse uma engrenagem numa fábrica, né? Numa máquina, e essa engrenagem nessa máquina, ela vai ser restabelecida essa ordem, né? Esse é um modelo importante de sujeito. Por que que eu estou falando isso, né, gente? Porque é obviamente que as coisas não funcionam assim, né? A gente tem um ideal institucional, a gente tem uma série de máquinas, de estratégias e tal que tenta fazer com que isso funcione, né? Mas na verdade, né, nós não somos assim, né? Nós somos criaturas desejantes, nós somos criaturas falhas, né? O próprio sistema ele possui as suas contradições, né? Claro, porque ele é gerido por seres humanos, né? O que nos leva a essa situação onde nós estamos aqui, né? Ou seja, dentro de uma máquina universitária, né, foi designada uma função para nós de tocar essa disciplina, né, de psicologia da educação ao longo desse semestre, eu sendo o professor, vocês sendo os alunos, né? Porém, né, gente, e dentro do sistema, né, gente, dentro da máquina institucional, isso já está acontecendo. Isso é interessantíssimo, né, porque certas funções elas acabam se tornando autônomas, né? Então a gente tem no começo até, né, porque eu chamei para essa discussão, né, eu produzi porque pela lei, né, qualquer deslocamento, né, dessa distância entre dois campi, bom, a universidade deve, né, fornecer recursos ou uma viatura, né, ou diárias e tal, né, para que eu possa dar aula para vocês. Só que isso é aquelas coisas assim que se perderam, né? Porque nós somos aqui uma anomalia, né? A maioria,
Eu acho que talvez eu seja o único professor da universidade que esteja nessa situação por alguma coisa que aconteceu, né, em outros tempos, né? Mas é algo assim que dentro da lógica da máquina, do sistema, ela não é capaz, né, de comportar essa singularidade. Ela pode agir de duas formas, né? É como um vírus dentro de um organismo, né? Ou o organismo reage tentando matar esse vírus ou expulsá-lo do corpo, né? Como um vírus da Covid, como um vírus da gripe, né? Ou seja, tu vai ficar com tosse, tu vai ficar com, né? Esses sintomas da gripe de gripe são duas coisas, né? Um é o corpo tentando expulsar, né, esse vírus, a outra é o vírus tentando se reproduzir, né? Que é isso, por isso que a gente tem que ter um distanciamento social, usar máscara e tal, né? Porque o vírus entra no organismo, a tosse faz com que eu cuspa na cara dos outros, né? E aí possa contaminar e se distribuir, né? Então, no nosso caso, nós estamos no meio, no limbo, assim, né, entre o sistema identificar a nossa anomalia e reagir, e o sistema nos ignorar. Inicialmente, ele tentou identificar a anomalia e reagir da pior forma possível, né? Então, quando eu solicitei, eu tenho que ser toda vez que eu vou para São Lourenço do Sul, eu solicito os recursos, né? Geralmente a universidade costumava me dar. Dessa vez, né, a partir desse ano, que foi extremamente tenso para todo mundo, quando teve muitos cortes de verba, a universidade voltou da pandemia, né? E a universidade voltou da pandemia reagindo, ou seja, proibindo as aulas online, né? E Professor, mas isso não é um direito seu, porque senão sim, basicamente trabalha para pessoa gasta dinheiro para trabalhar. é, é isso, Moisés. A gente está numa situação que é a seguinte. Olha só que bizarro, Moisés. Presta atenção. Eu não posso dar aula online, tá? Mas eu também, se a FURG não me paga, pela lei, eu não posso dar aula presencial. E o que que a gente faz, né? Então, claro, né? Eu me dispus, né? Por, em função de que o diretor do Instituto de Ciências Humanas, ele ignora a lei, né? Esse o cara assumiu uma função. E se vocês também passam por isso, né? A maioria de nós da universidade, nós ignoramos totalmente as regras que estão regendo esse espaço aqui, né? A gente não sabe. Eu tenho alunos, por exemplo, que não sabem para que serve um centro acadêmico, não sabem nem o que é um centro acadêmico, né? E eles não sabem que eles têm direito, aliás, não têm direito, têm a obrigação de formar um centro acadêmico, né? Os centros acadêmicos estão previstos por lei, né? Eles são a instituição onde os alunos podem dialogar oficialmente com os professores. Não é o Moisés que vem falar com o Fábio, né? Ó, Fábio, é o seguinte, tu vai dar essa prova aí, né? Eu não quero que tu dê essa prova, porque tu não ensinou nada para mim, né? Eu não entendo nada da tua matéria. E aí tu vai me dar uma prova e tu vai me rodar, seu, né? E eu posso dizer para ti, te fode, Moisés. Né? Claro, aí fica entre eu e tu, né? Se tu tiver uma testemunha, tu até pode me processar por assédio moral e tal, mas se tu não tiver testemunha nenhuma, o que tu pode fazer é chorar, né? Então, o centro acadêmico, daí o Moisés vai lá no centro acadêmico, e o centro acadêmico vai reunir os alunos, né? Vai ver quem tem esse mesmo problema que tu, ou vai se reunir comigo para falar, né? Ou vai acionar as instâncias da universidade, bom, para que a demanda de vocês seja escutada, né? Mas imagine que eu tive que dar uma aula sobre isso, né, para o curso de administração da FURG, né? Porque eu fui de centro acadêmico. É aquela história, né? Só porque eu fui para o outro lado, quer dizer que agora eu vou, né, vou achar que os alunos são, são lixo. Só porque agora eu estou do outro tempo, mas tem professor que pensa assim, né? Mesmo inconscientemente, se quiser, agora que eu estou do outro lado, então, os alunos não merecem, não têm direitos e tal, né? Mas é claro, tem a ver com essa lógica, porque, né, ninguém nos ensina nada sobre isso. A gente entra na universidade e a gente vai assistindo aula, né? Se já tiver um centro acadêmico forte, como é no caso da psicologia, por exemplo, o centro acadêmico vai fazer uma acolhida, ele vai mostrar o que, né? Ele vai chamar os alunos para conversa, vai acolher.
Gente, na psicologia, os professores têm medo do centro acadêmico, né? Né? A partir de uma treta com o centro acadêmico, a coordenadora do curso renunciou, né, na psicologia, né? Porque os alunos foram trazer demandas para ela, e aí ela mandou um e-mail por engano, né? Ela se enganou mandando um e-mail e tal, e aí a galera falou grosso, né? Colocou na rede social tudo, e aí deu, né, as coisas não deram certo como deveriam dar para ela, pelo menos. Então, também aqui, né, gente? Então, por exemplo, assumiu um diretor do instituto que não sabia, né, e acho que a pró-reitora de graduação também não sabia, que eu precisava de recursos da universidade para vir dar aula para vocês, né? E que também, né, gente, tem uma outra questão, é que às vezes a universidade faz coisas numa lógica de máquina, sem pensar que tem seres humanos atuando, assim, né? Então, na verdade, essa função de um professor de Santo Antônio da Patrulha dar aula em São Lourenço era para ser provisória. Isso já faz 7 anos, né? 8 anos. Né? Então, essa situação não pode acontecer, quer dizer, né? Não faz parte do meu trabalho viajar para São Lourenço do Sul e passar uma noite hospedado em São Lourenço do Sul. Né? Então, Mas antes, todas as vezes, eles te deram recursos, correto? das outras vezes eles me davam recursos, claro. Já fiquei quase uma semana hospedado no hotel. Então. Mas é que tá, né? Eles deram recursos porque é o que cabe. Mas é que é uma situação provisória, né, Moisés? Não é para ser para sempre. O futuro é ou a universidade muda a sua legislação para o ensino online, ou seja, colocar assim, eu estou à distância, né? Eu estou a 300 quilômetros de vocês. Então vamos fazer educação à distância, onde a educação à distância cabe, né? Ou contrata-se um professor pensando que o campus vai expandir, vão ter outras licenciaturas, né? Então mesmo eu, né, se daqui a pouco abre mais 2 licenciaturas aí, eu não vou poder ir presencialmente. Eu poderia dar online, mas eu não ia poder ficar aí uma semana toda durante um semestre, né? Não é possível que isso aconteça. Até porque eu tenho meu trabalho em Santo Antônio da Patrulha. O que eu quero falar com isso, né, gente? É que justamente a gente está lidando com o humano, né? Com as coisas do humano, com as coisas falhas, com as coisas que são. Por que eu trouxe a psicanálise para vocês, né? Porque a gente está trabalhando aqui na época do Freud, né? Se imaginava, né, o organismo humano, o ser humano, como uma máquina, né? Uma máquina racional, uma máquina unívoca, uma máquina que tinha sintomas, e esses sintomas eram curáveis a partir da remoção deles. Né? Quando Freud resolveu, a partir daquela ideia do filme que vocês viram da Augustine, né? Quando tu vai ver ali né? aquele andar ali daquele hospício, daqueles sintomas e tal, quando tu for olhar as coisas de perto, tu vai ver que as coisas não são assim racionais, né? Aquela lógica que, bom, existe um conhecimento que incide sobre a pessoa e ele vai controlar essa pessoa, vai evitar que ela tenha sintomas. Isso aí não funciona direito. O Freud vai começar a escutar os seus pacientes, né? Tanto sobre hipnose e tal, né? Aí nós vamos ver assim que o ser humano ele tem uma produção muito intensa, desejante, sentimental, né? Que é falha, né? Que não é racional, né? E que, bom, as nossas relações humanas aqui, entre aluno e professor e tal, né, dentro da universidade, elas são constituídas por elementos muito diferentes, né, muito distintos e complexos do que uma mera lógica de máquina. Né? Ainda que a gente tenda a pensar sempre que as pessoas funcionam como máquinas. Né? Então, tem uma ideia de uma linha mecânica, né? E essa linha mecânica está acontecendo, né, gente? Oficialmente, essa disciplina está acontecendo como se fosse qualquer outra disciplina que vocês fizessem com aulas semanais. Né? A máquina está rolando ali. Inclusive, né, gente, se eu chegar lá no sistema hoje, encerrar a disciplina, né, e der nota para vocês todos, é isso aí. Vocês vão ficar bem felizes, na maioria, né? E acabou a disciplina e, né, não. E claro, tem uma máquina circulando, né? Que é essa máquina, essa ideia de uma educação que pressupõe um mecanismo, né?
um mecanismo no qual, bom, eu dou sempre a mesma aula, né? Eu sou um professor que se pressupõe isso, né? De que existe um programa e eu devo seguir esse programa à risca, né? Pela simples passagem de um tempo mecânico. Vocês podem perceber, né, gente, que o tempo, existe um tempo aí, e o Freud também vai pensar nisso, né? Porque dentro do inconsciente o tempo ele tem outras normas, ele tem outras regras. Gente, quem é o administrador, só para eu saber, né? Tem uma pessoa chamada administrador aqui. Alô, administrador, pode escrever ali o seu nome, por favor. Parece que eu estou falando com uma máquina. Ô, administrador, acorda! Alguém sabe quem é o administrador? Bom, é isso, né? Como essa aula está sendo gravada, né? Eu estou aqui falando praticamente sozinho, né? Falando com o meu computador, então a gente está bem, né? Aqui. E como eu ia dizendo, né? Existe uma lógica na educação da máquina, onde eu coloco o outro numa condição de máquina, né? De uma condição de alguém que eu posso controlar, né? Ou que existe uma máquina maior que controla tudo e tal. Então, dentro de uma, quando a gente pensa em educação, né? Isso vocês podem extrapolar para a educação escolar. Eu tenho um sistema todo que trabalha no sentido de uma desumanização, né? Então, o que que é pensar uma nova educação ou pensar uma outra educação, né? Uma alternativa para o modelo educacional? É colocar o ser humano no centro, né? O ser humano com as suas dificuldades, com as suas angústias, com as suas idiosincrasias, né? Então, normalmente a gente pensa numa lógica, né, de uma máquina que apresenta uma disfunção, né? Professor, com licença. Sim, fale, A querido. administradora é a Laís. Ela me mandou mensagem, o microfone dela não funciona. Ah, tá, tá bom. Só pra Obrigado, Moisés. informar. Merece. É que eu olho que é administrador, e eu, ai, o que que é isso, né? Quem é? A gente fica meio paranoico, né, Moisés? A gente fica meio paranoico. E quem será o administrador? E então o ramo da psicologia hoje, né, ele acabou tomando uma divisão, assumindo algumas divisões, né? Uma divisão delas é que existe uma psicologia científica, né? Uma psicologia que pressupõe um saber universal, talvez, né? Um saber científico totalizante, né? Estatístico, baseado em divisões, assim, né? Em máquinas com defeito, e uma psicologia das coisas que acontecem, né? Uma psicologia das coisas que existem no mundo real, assim, né? Uma psicologia do trabalho de psicólogo, né? Como a ideia do professor, né? Então, eu apresentei isso uma vez num congresso, né? Essa ideia de que muitas das coisas que são feitas dentro da universidade, elas são feitas numa lógica de que nós, de uma máquina, né, onde nós, vou usar essa metáfora aqui, né, de uma máquina da qual nós ignoramos quem a administra, né, quem é o administrador. Pode pensar, quem é que administra a universidade? Ah, é o diretor do instituto, é o reitor, né, é o presidente é o ministro da educação, né, é o presidente da república, né? Mas bom, se a gente fosse pensar, né, quem que bolou esse modelo que é onde a gente estuda, né? Esse modelo da disciplina ter 4 créditos semanais, né? A nossa nunca vai se realizar assim, já começou, né?
por várias impossibilidades, né? Esse modelo de que eu tenho que fazer chamada, né? Daí eu anoto as presenças lá, né? Esse modelo de que eu tenho notas, que eu tenho que fazer avaliações, que eu tenho exame, enfim, né? Se a gente for fazer as perguntas, porquês, né? E isso é algo muito humano, né? Vocês todos fizeram já isso, né? Quer dizer, como é que eu nasci, como é que os meus pais se conheceram, por que que alguém me matriculou naquela escola, né? Por que que eu estou fazendo aqui? A gente se faz essas perguntas às vezes, né? As perguntas fundamentais, né? E claro, boa parte da nossa vida é feita de coisas que às vezes nos fogem do controle, né? A gente pode pensar, né? Quer dizer, vocês escolheram o nome de vocês, né? Vocês escolheram ser batizados ou não, quem foi batizado, quem não foi batizado, quem é católico, né? Eu, por exemplo, não escolhi ser batizado, fui batizado muito jovem, com 1 mês de idade. Esse nome Fábio foi escolhido para mim, provavelmente o fato de eu ser homem, né, dessa escolha de gênero, ela também, de certa forma, foi escolhida por mim em algum momento, quer dizer, quando fizeram lá uma ecografia e descobriram que eu tinha um pênis, meu nome é Fábio, Fábio é menino, né? E naquela época não tinha como respirar, né? Não existia hoje essas coisas que acontecem, né? A gente poder ter uma possibilidade de imaginar, né? Que as crianças podem escolher, sim, né? O que elas querem ser, né? Ainda hoje se faz o chá de revelação do bebê e tal. E daí, bom, daqui a pouco, em algum momento, né? Escolhem nossas roupas, escolhem a nossa festa, escolhem nossos padrinhos, né? Escolhem tudo. E também escolhem nos colocar numa escola, né? Hoje em dia até os pais têm pais que visitam escolas com as crianças e veem se ela gosta ou não gosta, né? Mas numa época as pessoas escolhiam por nós. Quer dizer, a gente é obrigado a ir para a escola, né? E isso nem sempre foi assim, né? Nem sempre as crianças iam para a escola, né? Parece ser natural, isso parece ser obrigatório, mas não, né? Inclusive essa ideia de frequentar a universidade, né? Ela é uma ideia contemporânea, né? Ela pertence a uma época que hoje até já não está mais assim. Antigamente, tipo nos anos 80, né, do século 20, era meio compulsório, assim, né? Quem pertence a uma classe média branca, né, como eu, meus irmãos e tal, né? Então, tu terminou o ensino médio, aí tu vai para a universidade, tu termina a universidade, tu vai ser uma profissão. Existe um grande contingente de pessoas nesse país que nunca tiveram acesso a isso, né? E quando tiveram acesso, muita gente foi contra, vocês sabem disso, né? Que a gente está vendo o drama dos cortes da universidade pública, né? Que a gente está experimentando aqui na nossa disciplina, né? Então, imagina, as forças que regem, né, a educação, elas, às vezes tem coisas que a gente pode controlar, tem coisas que a gente não pode controlar, né? Seja porque elas são emocionais, intuitivas, né? Elas são do inconsciente, né? Quer dizer, às vezes tu faz um curso superior, tu não tá feliz naquele curso superior, e aí tu adoece, né? Ou tu fica estressado, ou tu começa a faltar aula, ou tu não quer ir na aula, essas coisas assim, né? E ou às vezes tem forças maiores, né? Forças sociais, forças econômicas, forças históricas que limitam o acesso das pessoas à universidade, desde que não ter dinheiro para passagem, desde que não ter internet em casa, né, assim para acessar a aula online, né, desde tu ser uma pessoa que não, né, que não teve acesso a uma boa educação, né, ou a uma família que não teve acesso a bens materiais e que vai colocar no seu horizonte a ideia de um curso superior. Isso tudo está sendo debatido agora, né? Então existe, digamos assim, né, como fala o Vygotsky, né, uma filogênese, né, que bom, nós estamos aqui estudando que nós temos um corpo, que nós temos um cérebro, isso nos possibilita a fala, a intelecção, etc., né? Nós temos uma sociogênese, né, que são os condicionantes sociais e históricos que possibilita
né, que no Brasil de 2022 existe um determinado número de pessoas alfabetizadas, um determinado número de pessoas com condições socioeconômicas, um determinado número de pessoas com condições materiais, né, para poder frequentar a universidade, e uma determinada sociedade onde o conceito de universidade ele se tornou possível. Existem países no mundo, vários deles, onde não há essa ideia de universidade, né? E essa ideia de universidade, às vezes, esse modelo de universidade onde nós estamos, ele é um pouco arcaico e tal, ele precisa ser transformado, modificado, né, por uma série de razões. Mas ele existe. Existem países onde não tem. Né? O Brasil quase correu muito risco, né, de ter as universidades extintas. Né? Nós chegamos muito perto disso agora. Né? Isso é muito sério. Aí existe uma ontogênese e uma microgênese, que somos nós, né, gente? As nossas angústias, os nossos problemas, as nossas insatisfações, né? As nossas dúvidas, né? Quer dizer, estou aqui num curso superior, né? O que que eu faço? Por que que eu faço? O que que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu modelo de profissão? O que que eu imagino, né? Aí eu tenho filho para buscar, aí eu tenho mãe, eu tenho pai, eu não tenho condições, né? Um monte de coisas acontecem, né? E que impossibilitam, né? O que tornam possível esse ato educativo, né? E é disso que Freud vai falar, basicamente, né? Quer dizer, onde está o nosso desejo e até que ponto viver em sociedade nos provoca um mal-estar a partir disso. A gente não pode fazer tudo aquilo que a gente quer, né? É, a gente não sabe, às vezes, também o que que a gente quer. Já me deparei muito com isso, né? Alunos que pessoas que estão na universidade, mas não gostam de estudar, não querem estudar, né? Mil coisas assim. Então, nós estamos aqui nesse lugar, né, onde várias forças operam para nós estarmos aqui tendo essa aula online, né? Na verdade, nós estamos numa situação muito sui generis, assim, né? Porque oficialmente um ideal, né, de uma disciplina de psicologia da educação não vai se realizar aqui, assim como para mim dificilmente tem se realizado, né? No semestre passado eu ganhei uma turma em Santo Antônio da Patrulha que tinha 2 alunos só, tá? E e aí um aluno era de São Paulo, ele ia e vinha de São Paulo, a universidade, né, o campus tinha problemas também físicos, né? Se chovia muito, às vezes tinha que cancelar a aula. Uma das alunas tinha que buscar o filho no colégio em tal horário, então não foi possível nem o ensino presencial e nem o ensino online, né? Então, bom, nós tivemos uma ou 2 aulas, ou 3 aulas, e depois o resto eu fui indicando coisas pelo WhatsApp, vídeos e tal, né? Coisas que e aí isso eu aprendi durante a pandemia, assim, né? A gente pode fazer esse trabalho de curador, né? Ou seja, indicar coisas, indicar vídeos. Eu indiquei vários vídeos para vocês, né? E tem uma certa profundidade que até mesmo uma aula de um professor de verdade não teria. E aí vocês têm a liberdade de perguntar para mim e tal, né? Ou de escrever para mim, de tirar dúvidas e tal. Quer dizer, essa ideia de um modelo de aula, né? Onde eu vou lá, dou uma aula, vocês perguntam e tal, né? Isso é uma coisa que dificilmente acontece, né? Ainda mais nessas condições que a gente tem, né? De impossibilidade de eu ir para São Lourenço, né? Também impossibilidade, eu estou vendo aqui, da gente fazer uma aula online, né? Onde as pessoas possam perguntar, onde as pessoas possam dialogar, né? Enfim, afinal, tem 20 e tantas pessoas matriculadas, né? Então, tu vê aquele... E ainda tem uma série de fatores, assim, né? Que são curiosos, né? Então, por exemplo, eles marcarem, não sei por que, uma hora, uma aula comunidade durante o MPU, né? Quer dizer, é o tempo de ter aula, daí eles vão ter que liberar a aula no MPU. Depois eu ter feito uma viagem para um congresso, aliás, que eu fui também com os meus próprios recursos para São Paulo, fui apresentar 3 trabalhos, né? E aí não pude também dar aula semana passada. O fato de eu ter ido na última vez para São Lourenço, né, presencialmente, paguei gasolina, paguei hospedagem, gastei 2 dias, né,
praticamente 24 horas em função de dormir, se deslocar para dar 3, 4 horas de aula. E aí, das 20 e poucas pessoas da turma, 6 foram na aula, né? Por fatores que eu desconheço. Algumas pessoas vieram me falar, porque eu tive que buscar meu filho, que meu filho está doente. Uma pessoa veio me falar que o filho estava doente e tal. E outras pessoas só foram falar depois da aula porque não tinham ido na aula. Às vezes que isso é um outro problema, né? Que existe na universidade, que existe com a lógica do online e que existe com esse verdadeiro muro, né, entre professor e aluno, né? Quer dizer, ou entre vocês também, né? Quer dizer, olha, eu tinha explicado, olha, é muito difícil para mim ir para São Lourenço, né? É muito complicado, é perigoso, inclusive, né? Então, bom, como é que nós vamos fazer, né? Para ter aula e tudo mais, né? E aí muitas pessoas simplesmente ignoraram isso. Quer dizer, eu não vou na aula, né? Porque ninguém vai notar da minha presença ou não, né? E é como a história de não ir votar, né? Muitas pessoas no primeiro turno da eleição não votaram. Mas meu voto não faz diferença. Bom, daí, se 2 milhões de pessoas no universo de 150 pensam a mesma coisa, o resultado é segundo turno. E aí todo aquele sofrimento que foi o segundo turno, né? Então tem isso também, né? Quer dizer, uma carência no diálogo, quer dizer, da turma pensar, né? Claro que a gente vive assim num universo onde todos os professores moram aí, em São Lourenço do Sul, né? Então vocês têm aulas regulares com os professores e tal, e o Fábio é a anomalia, quer dizer, para tu pensar na anomalia, né, de um professor que pega um carro e vai para São Lourenço, que é um problema, né, que é uma grande frustração, né, de chegar em São Lourenço depois de tanto trabalho. E aí tu te dá conta que a turma não vai na aula praticamente. E não é assim, né, gente? Tem que privilegiar as pessoas que foram, claro. Mas também a ideia, né, de que o nosso tempo é curto, nossos recursos são escassos, né? E essa aula presencial ela é irrepetível, né? Ou seja, agora não, né? Agora, por exemplo, eu estou gravando essa aula, vou colocar ela lá no YouTube, quem não assistiu vai poder assistir de novo. Ainda que nós estejamos cometendo aqui um delito, né? Ou seja, do ponto de vista da universidade, assim, não é legal a aula online, né? Então, a universidade prefere que vocês não tenham aula, né, do que ter aula online. Ela não quer dizer isso explicitamente, né, mas ela prefere. Então, para vocês verem, né, como tem o ato educativo, por isso que existe essa psicologia da educação, né? Normalmente, e claro, a maneira de, se eu pensar de um jeito mecânico, né, de um jeito mecânico, essa disciplina de psicologia da educação seria para eu enfiar a teoria na cabeça de vocês, né? Então, pegar essas teorias, dá para vocês decorarem, cobrar numa prova ou pedir que vocês façam um trabalho, um seminário, alguma coisa assim, né? Mas, na verdade, a minha experiência, né, é mais interessante eu contar para vocês das coisas, né, que eu vivencio, das coisas que eu analiso, das coisas que funcionam nos meus 20 e poucos anos de experiência educativa de professor, né? Onde o que a gente vai enfrentar, na verdade, quando a gente for dar aula numa escola, quando a gente for dar aula numa universidade, quando a gente for bolar projetos de educação, né, é uma realidade muito diferente, né, uma realidade onde nós vamos ter problemas administrativos, onde nós vamos ter problemas com as famílias dos alunos, onde a gente vai ter problemas emocionais, onde a criança vai chegar na escola e daqui a pouco ela não se reconhece dentro do grupo de colegas, ela vai ter muito medo de frequentar a escola, né? E existe uma linha de pensamento dentro da psicopedagogia que vai falar sobre isso, né? De que boa parte dos problemas de aprendizagem, eles não têm a ver com o cérebro, né, ou com a capacidade intelectual, eles têm a ver com a questão emocional, com a questão, bom, o conhecimento faz sentido, né, a escola faz sentido, eu quero estar na escola, né, aí muitas crianças as crianças vão ser diagnosticadas com depressão, né, daí elas vão para a escola, elas não são felizes com os colegas, elas não são felizes com os professores, elas ficam tristes de ficar longe de casa,
ou ao contrário, né? Muitas crianças vão para a escola para fugir da sua rotina de casa, ou até mesmo para comer a merenda, né? E aí tem uma série de problemáticas aí que acontecem, né? Na verdade, a psicologia é útil nesse sentido, né? Da gente pensar isso, né? Da gente pensar na escuta, da gente pensar nos problemas reais que estão acontecendo, procurar analisá-los e compreendê-los, né? A gente pensar nessas dinâmicas institucionais, né? E todas essas coisas assim, né? No sistema capitalista onde a gente está inserido, né? Então, gente, o que eu proponho para vocês, né, dentro das nossas circunstâncias fora do esquadro, né, que a gente está tendo que enfrentar aqui, é que vocês tenham uma certa autonomia de conhecimento, né, e procurem navegar nos conteúdos que eu transmito para vocês pelo WhatsApp, e também ali no AVA tem algumas coisas interessantes, algumas tarefas propostas, né, onde vocês podem escrever, vocês podem perguntar, né, vocês podem se comunicar comigo, né, porque não adianta eu vir aqui dar aula também se eu não sei o que vocês querem saber, né? Até porque nós estamos aqui de novo numa aula onde tem poucas pessoas e tal, né? Então não é possível tanto o diálogo, talvez isso nunca seja possível. Então eu vou mostrar para vocês aqui as coisas do AVA, para vocês irem lá dar uma olhada, tá? Então aqui está o AVA da disciplina de Psicologia da Educação, né? Eu que bolei esse AVA em outros semestres, né? E aí ele tem um tópico que se chama O que queremos saber, né? Ele ainda foi feito durante a pandemia, então ele está meio atrasado, assim, eu não atualizei ele, porque realmente esse AVA é um saco de atualizar, né? Mas ele é um tópico para vocês me fazerem perguntas sobre aquilo que vocês querem saber em psicologia da educação, né? Há 10 anos atrás, eu dei essa disciplina de psicologia da educação para uma turma da matemática, e era muito interessante, porque a gente tinha aula, e aí a galera se imbuiu, assim, nesse tópico do que queremos saber e tal, e aí rolava quase que uma disciplina paralela, né? Ficou muito interessante, foi uma experiência muito instigante, né? Então eu estava lá sempre no AVA respondendo questões. Então eu acho que eu peço, né, para as pessoas, para quem está assistindo no YouTube, para quem está aqui, né, que vocês procurem ir ali, perguntar, questionar, né, trazer dúvidas, né, porque para a gente poder fazer a disciplina acontecer, né? Desse jeito a disciplina não vai acontecer, né? O outro tópico é a produção da infância no mundo capitalista, né? Onde aquele documentário que eu pedi para vocês assistirem, né, o The Century of the Self, trata da fusão entre democracia, capitalismo e psicologia das massas. E aí o documentário seguinte, que eu quero que vocês assistam, vou dar o link de novo, né? Que se chama Muito Além do Peso, que é da Marinha Farinha Produções, né? Então ele é meio que as consequências aplicadas, né, desse documentário Muito Além aliás, O Século do Ego, né? O Muito Além do Peso ele fala sobre a produção da obesidade infantil no Brasil, mas ele também fala sobre a questão da educação alimentar, né? Dos atravessamentos simbólicos com relação à comida, à propaganda, como as crianças são doutrinadas pela propaganda, né? Aquela propaganda de comida, enfim, né? O fato do McDonald's dar brinquedo junto com... Então esse é um documentário muito importante, acho que é o documentário mais importante para vocês assistirem, né? O mundo da subjetividade do trabalho na era da inteligência artificial, quer dizer, que ele vem dar conta disso, né? De todas essas coisas que aconteceram na eleição, né? Dessas coisas que acontecem sobre fake news, né? De toda essa economia internética global, né? Então tem uma palestra do Marildo Menegatti, da UFRJ, né? E um documentário chamado Data Science como a nova ciência social definitiva. Isso é muito interessante, porque esse cara fala do mundo dos algoritmos, né? E a gente vive um mundo governado pelos algoritmos, né? E também pelas redes sociais, né? Então existe
E isso tem consequências diretas na questão da educação, como a gente vai conversou, né? Como as pessoas acreditam em fake news e como isso, junto com a psicologia das massas, possibilita que pessoas vivam realidades diferentes, realidades virtuais diferentes. Não é à toa que a gente está vendo agora, né? As pessoas, vocês viram isso? Né? As pessoas que comemoraram aqui em Porto Alegre a morte do Alexandre de Moraes, né? E aí vocês veem, né? Tu lança uma informação ali e a pessoa acredita ali. Ela tá, é que é isso, né? Ela tá vivendo numa realidade, né? Porque todos nós aqui vivemos, de certa forma, uma realidade a partir daquilo que chega para nós pela mídia, né? E essa realidade é uma realidade virtual, né? Porque a gente nunca tem acesso à realidade real, né? Vocês precisam ter mecanismos super complexos, cognitivos, para imaginar que eu estou aqui, né? Que eu não sou um robô, que eu não sou um software, ou coisa parecida. Então, existe um pacto de confiança aqui, de uma inteligência que diz, olha, o Fábio está e não está aqui ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou aqui falando, mas eu não estou presencialmente, né? Eu sou uma... Opa, aconteceu um pequeno problema, né? Vamos lá. Então, outro tópico, né? Aqui estão um tópico sobre Vygotsky, né? Hoje eu falei sobre ele. Então tem aqui esse tópico, né, com um vídeo sobre o Vygotsky da Martha Koll, né, da coleção Os Grandes Pensadores. Então ele vai falar sobre a teoria do Vygotsky, ele explica muito bem explicadinho. Vocês podem colocar dúvidas aqui ou me perguntar pelo WhatsApp. Eu vou indicar para vocês ali pelo WhatsApp também, né? E aqui também é a mesma coisa, né? Jean Piaget. Então tem outro documentário aqui sobre o Jean Piaget. Vocês podem assistir o documentário, né? Tem uma certa bibliografia também que eu posso compartilhar com vocês. E Jean Piaget foi um dos grandes pensadores da inteligência, do construtivismo, né? Que vai pensar a gênese das estruturas lógicas elementares, a ideia do pensamento e tal, né? Então aqui eu tenho, né, um documentário também sobre o Piaget, então vocês podem assistir lá, fazer perguntas, né? Freud é a psicanálise, né? Eu acho que eu já passei esse vídeo para vocês, mas aqui tem um documentário no YouTube sobre o Freud, como a gente tinha falado hoje, né? E um documentário interessante, Cybercultura, né? Uh, tem um, não é um documentário, é o livro, né, do Pierre Levy, que foi um cara que imaginou um mundo, né, a partir de uma utopia, onde a internet seria uma grande rede de solidariedade, de compartilhamento de conhecimento, de ciência e tal, que a gente poderia alcançar uma nova aldeia global. Né? Então tem esse documentário sobre aliás, esse livro, né, Cybercultura, do Pierre Levy. Né? E é muito interessante porque tudo que o Pierre Levy pensou lá nos anos 90 foi o contrário, né? Na verdade hoje a internet virou uma distopia, como vocês perceberam na eleição, né? Então, um documentário chamado A Corporação, né? Também que vai falar sobre questões sociais hoje, né? Dentro do mundo capitalista. E um livro, provavelmente eu vou pedir para vocês, né? Na verdade, antes disso, né? Esse debate aqui, né? O ato docente na era da sua reprodutibilidade técnica, né? Onde se faz um debate muito crítico sobre a questão do ensino virtual durante a pandemia, né? Porque nós todos fomos atropelados por uma lógica. Né? Vocês veem, né, gente, que a universidade agora proibiu o ensino online, né? Mas se a gente voltar no tempo, né, para a época da pandemia, né, e quando eles resolveram, sem escutar adequadamente a comunidade universitária, adotar esse modelo de ensino online, que ele foi extremamente problemático para todo mundo, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a FURG achou o máximo, não agora, o AVA, que fez reuniões e todo um investimento
né? Então tá, agora vai acontecer o semestre da pandemia, vamos trabalhar e tal, né? E daqui a pouco, quando termina a pandemia, a gente acaba reconhecendo que nada daquilo foi válido, né? De que realmente foi o ensino online, foi o verdadeiro, da maneira como ele foi construído, não o ensino online em si, mas a maneira como ele foi imposto e construído, de todos esses atravessamentos políticos, ele foi um verdadeiro desastre, né? E, e aqui eu tenho um filme chamado Entre os Muros da Escola. Eu vou pedir que vocês façam um trabalho sobre esse filme para entregar em janeiro, tá? Que vocês entreguem aqui, né, no tópico, né, fazendo uma leitura crítica desse filme a partir de tudo que vocês têm, que vocês estudaram ao longo do semestre, e vocês se posicionem, né, no lugar de alunos ou de professores. Ele é um documentário espetacular sobre o cotidiano de conflitos entre professores e alunos numa escola da França, mas que poderia ser numa escola do Brasil, né? Então, eu vou querer que vocês me escrevam sobre ele, né? Eu quero que quero que vocês pensem sobre isso, né? É um documentário muito chocante que vai colocar vocês numa realidade, um filme, na verdade, não um documentário, né? O outro documentário, né, se chama A Educação Proibida. É um documentário argentino, né, sobre projetos alternativos, sobre crítica ao modelo educacional e sobre projetos alternativos de educação. É um documentário muito completo, muito complexo, ele equivale quase a uma disciplina de psicologia da educação, né? E ele vai fornecer subsídios para vocês pensarem, né, a psicologia da educação, a educação e tal, e vocês podem entrar aqui também e escrever, tirar dúvidas e tudo mais, né? Então a minha proposta é essa, né, gente, que vocês vão usando o AVA e a gente vai interagindo dessa forma, porque do jeito que tá vai ficar muito difícil, né? A gente não tem recursos nem acesso, né? Então eu estou disponível pelo WhatsApp, estou disponível aqui no AVA, para que vocês possam colocar suas questões, escrever, tentar exercitar de forma escrita, né? E navegar nesse monte de conteúdo. Tem conteúdo de sobra aqui da psicologia da educação. Então, gente, eu acho que de minha parte, né, eu vou gravar essa aula, né? Eu vou botar essa aula lá, vou mandar o link para vocês e vocês já têm as instruções, né, para a gente ir até o final do semestre. E depois, lá em dezembro, a gente marca um outro encontro síncrono para a gente conversar mais algumas questões. Tá beleza? Certo. Administrador, Cristina, Moses. Infelizmente, a gente tem que fazer isso. Eu gostaria que fosse diferente, mas, né, o que que a gente vai fazer, né? Vamos transformar o limão na limonada, né? Governo de transição, mas essa. Eu acho que eu peguei Covid de novo. Eu fui para São Paulo semana passada, voltei com uma tosse chata, dor de garganta e tal. Eu acho que eu peguei Covid lá. Se cuidem, né? Daqui a pouco a FURG vai obrigar o uso de máscara de novo, né? E eu acho que nem precisa. Vão para a aula de máscara, né? Cuidem-se. Tá bom? Eu sigo me comunicando com vocês, tá? Converse com os colegas e incentivem eles a colaborar comigo. Diga, olha, assisti a aula do Fábio, por favor, vamos ajudar o Fábio a terminar a disciplina de Psicologia da Educação. Tá bom, gente? Beijocas. Tudo de bom. Valeu, gente. Desculpem. Até mais.